falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar com Deus, vamos começar mais uma edição do programa Palavra Profética, pedindo ao Senhor que nos dê, é claro, direcionar para mais um dia. É fato que o dia já começou faz tempo, né? Mas existem pessoas que até então, nesse exato momento, estão meio que sem norte, meio que sem direção, né? Mas nós temos em todo o tempo a palavra de Deus ao nosso inteiro dispor. E se você está meio que desnorteado devido a algum tipo de bombardeio que você esteja enfrentando, eu quero dizer para você, pelo amor de Deus, não fique assim. Não fique assim, queridos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos direcione. Eu já tenho dito isso algumas vezes e é a coisa mais correta que eu posso dizer. Normalmente, quando nós estamos no meio de uma grande aflição, a última coisa que a gente se esquece de fazer é orar. A gente lembra de ligar até para inimigo, meu irmão. Mas a gente esquece de botar o joelho no chão e de falar com Deus, né? Que coisa medonha. Mas eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, a respirar, oxigenar o seu cérebro e a pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que Ele dê uma direção. Ele vai nos dar uma direção e nós, em nome de Jesus, contemplaremos assim a poderosa mão de Deus nos guiando, nos dirigindo, nos abençoando, nos conduzindo, nos enchendo através da sua graça e através da sua misericórdia e bondade. Eu creio que nesta manhã o Senhor, de forma tremenda e poderosa, Ele está trabalhando em favor das nossas vidas, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos encher, para nos completar. Enfim, o nosso Deus, Ele trabalha de uma forma tremenda que dá um cala-boca no inferno inteiro, mostrando para nós que esperar no Senhor não é perda de tempo coisa nenhuma. Esperar em Deus é ter vitória garantida. Quando nós esperamos pelo Senhor na nossa vida, independente do revés, independente da luta, Ele de pronto está ali do nosso lado, nos ajudando, nos direcionando, nos enchendo, nos conduzindo e fazendo tudo aquilo que nós somos impossibilitados de fazer. Ele faz para mostrar que Ele é Deus da nossa vida. Eu gosto muito, aleluia, de quando eu estou vivendo alguns momentos de luta na minha vida, de mergulhar na palavra de Deus e me apropriar das promessas do Senhor. Eu gosto muito de ver, aleluia, os evangelhos, onde nós vimos ali de forma muito clara testemunhos de pessoas que tiveram vivendo um momento de crise, mas ao encontrar-se com Jesus, tiveram ali as suas histórias de vida mudada. Como é bom, querido, nós ouvimos testemunhos de pessoas que estavam vivendo o seu momento de crise, o seu momento de aflição, o seu momento de enfermidade, o seu momento de peleja. A Bíblia fala que Ele abriu o olho de cego, que Ele curou mazela de pessoas que eram totalmente anômalas, deformadas não só no seu estereótipo, como também no seu caráter. A Bíblia fala que o Senhor, de forma tremenda, onde passou, Ele curou, Ele sarou, Ele salvou, Ele libertou, Ele quebrou cadeias, Ele quebrou algemas, Ele fez coisas assim tremendas. E o que mais surpreende é que Ele não agiu só nessa esfera. Ele agiu de uma esfera tão mais profunda do que o que se pudesse esperar, que até morto Ele ressuscitou. E então aí eu venho e me ponho numa situação onde que a minha vida, ou melhor, a minha espera ou a minha confiança em Deus não é perca de tempo. A qualquer momento Ele há de agir em favor das nossas vidas, quebrar os nossos aguilhões e fazer com que nós venhamos contemplar a tão maravilhosa promessa que Ele havia nos feito, ou que Ele nos fez. Nesta manhã, em nome de Jesus, ainda que você esteja aí a moda Zacarias, que é isso, pastor Evelyn, você todo dia vai pro templo, todo dia você adora, você tem uma promessa de Deus na tua vida, mas na grande verdade o tempo conseguiu amortecer as tuas emoções e você vive por viver. Independente de acontecer ou não, você vai vivendo e aí você acaba ficando meio que pessimista, meio que desacreditado, e Deus manda a providência e você ainda duvida que seja Deus. Oh, meu querido, em nome de Jesus, acredite que se o Senhor do tempo Ele está trabalhando em favor da tua vida, não adianta nós ficarmos desesperados, atribulados, querendo resolver as coisas do dia para a noite. Uma gestação, ela demora 9 meses para se concretizar. E aí, depois que isso acontece, é que a mulher começa a entrar no trabalho de partos para ter ali, aleluia, o seu tão esperado bebê. E assim é na nossa vida espiritual também.
A gente não pode simplesmente receber uma promessa de Deus e já ir recebendo da noite pro dia. Existem casos e casos, existem lutas e lutas. E Deus, o Senhor, Ele literalmente trabalha na nossa vida antes de nos entregar aquilo que Ele havia nos prometido, porque Ele tem 1 milhão de situações para trabalhar em nós, para que a gente valorize, para que a gente não jogue fora, para que outras pessoas que estão de fora possam contemplar o milagre que Deus está fazendo através da minha vida e da sua, para que o nome dele venha a ser glorificado. Então, o que eu e você temos que fazer hoje é não ficar que nem Zacarias, como eu já falei. Zacarias estava meio que dormente diante da promessa. Entre o dia da promessa e até o cumprimento dela, aquele homem ficou totalmente desligado do que Deus estava fazendo. E não é isso que Deus quer que nós venhamos nos comportar. Não é assim que Ele quer que nós venhamos nos comportar. Ele quer que nós venhamos ficar confiantes, agradecidos, caminhando, olhando para o alto, que nem o servo de Eliseu. A Bíblia fala que no meio daquela grande crise, o Senhor prometeu que sobre a palavra daquele profeta Ele mandaria chuva ou fecharia o céu. E assim aconteceu. E a Bíblia fala que quando o profeta começou a orar, o moço ia de vez em quando olhar para o céu. Oh, coisa linda. Eu até imagino a cena. Era o profeta orando de cara no pó, lá no meio da sala. E o profeta, vez por outra, corria lá fora para ver se estava vindo a nuvem, se o tempo estava fechando, se estava vindo chuva. Aí ele chegava lá e disse, não, tá do mesmo modelo. Depois volte lá. E aí ele continuava orando, Senhor, tô precisando que tu mande chuva. Abre a porta da providência. Senhor, tu tem me dito que através da palavra que eu proferi, tu iria abrir o céu. Eu acredito que essa era a oração do profeta Eliseu. E a Bíblia fala que o moço subiu de novo lá e disse, nada, do mesmo modelo. E depois sobe de lá, que eu só vou parar de orar quando eu contemplar aí um pipoco d'água descendo de cima para baixo. Eita, Jesus, e lavando a terra, enchendo os tanques e fazendo valer aquilo que o Senhor me prometeu. E assim aconteceu. E por 7 vezes, aquele servo subiu ali no cume do monte para ver como é que estava o tempo. E na 7ª vez, quando ele chegou lá em cima, ele viu um palmo de mão, do tamanho da mão, uma nuvem vindo da colar para cá. E disse, eita, Jesus, lá vem. Como é, lá vem uma palma de mão de novo. Pois se prepara, ajeita os cavalos, arruma tudo, prepara, aleluia, os baldes para biqueira, que vem chuva grande por aí. Oh, glória a Deus. Esse daí estava ligado, meu filho. Esse daí estava ligado. Ele sabia que a sua oração literalmente iria mover o braço de Deus e coisas extraordinárias aconteceriam. E é assim que eu e você temos que ficar, à espera de um milagre, à espera de um milagre. Deus, o Senhor prometeu, Ele vai fazer. A Bíblia fala que Zacarias estava no templo ali de uma forma normal, como todos os dias ele fazia. Em uma determinada manhã, quando ele saiu para adorar, quando ele estava ali diante do altar de Deus, que ele era um sacerdote, a Bíblia fala que o anjo se apresentou ali no sacrifício dele ao meio-dia. Oh, glória! E quando ele estava ali orando, que ele contemplou aquele pau de anjo em pé ali do lado dele, ele se atribulou, ficou com medo. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Às vezes, quando o Senhor está fazendo a obra na nossa vida, a gente há tanto tempo esperando, quando o negócio começa a desenrolar, que o negócio começa a engrossar, a gente fica do mesmo modelo. Ai, meu Deus, o que é isso? Como é que pode? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, mudança é assim. Quando Deus resolve movimentar a vida de alguém para mudar, Ele literalmente tira a gente de lugar, bota para outro país, Ele abre porta não sei da onde, Ele envia não sei quem, até inimigo fala contigo, mas a obra que Ele tem que fazer, Ele executará. E a Bíblia fala que naquele momento, ele diante daquele anjo ficou apavorado, atribulado, disse, o que é que tu veio fazer aqui? Ele disse, rapaz, tu não tá pedindo a Deus uma promessa? Pois é, Deus mandou vir aqui dizer para ti que a tua mulher, aquela que é estéril, Isabel, está gerando um, que será o precursor, que será o preparador do caminho. Eita, Jesus! E aquele homem não creu, irmão. E aquele momento, aleluia, na presença do anjo, o anjo ficou tão indignado com ele, disse, pois tu vai ficar muda até o nascimento do menino. E assim aconteceu. Deus, o Senhor, Ele não quer que nós venhamos ficar incrédulos e sim crentes, porque Deus, o Senhor, está fazendo algo tremendo, sabe por quê? Porque Ele não desiste de você, irmão, Ele não te abandona. Tu és precioso para o Senhor, portanto, seja forte nesse momento de batalha, acredite, aleluia, em nome de Jesus, que essa sua aparente derrota, em nome de Jesus, será revestida em um tempo de bênção que Deus, o Senhor, vai fazer, porque Ele está no controle da nossa vida. Ainda que Satanás
Satanás, com as suas artimanhas, tente, se levante para frustrar os propósitos de Deus para nós. Pode ter certeza de uma coisa: Deus, o Senhor, de forma maravilhosa, assim como Ele planejou, Ele executará. Ele jamais nos abandona. Ele tem nos acompanhado, tem acampado o seu anjo, tem nos encorajado, nos comissionado para um tempo de vitória que Ele tem para a nossa vida. Triste, beleza, todo mundo fica. Estar triste é uma condicionante do seu estado emocional, devido à luta que você passa, devido aos sonhos que ainda não foram concluídos, devido a alguns projetos que fracassaram, enfim. Mas nessa manhã, o que eu quero dizer para você é que você fique atento e não permita com que Satanás sete a tua mente. A mente é um campo de batalha, literalmente, onde nós vencemos ou perdemos. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, se posicione e diga: eu creio que o Senhor, Ele é fiel na minha vida, e assim como Ele me prometeu, Ele me executará a vitória. Assim como Ele disse, Ele realizará. Os meus olhos contemplarão a bênção que o Senhor me disse. Ei, queridos, em nome de Jesus, vamos começar a declarar. A Bíblia fala, aleluia, que Ezequiel estava diante de um vale que aos seus olhos era totalmente irreversível. E naquela ocasião, Deus, o Senhor, se pôs ali na presença do profeta e disse: ei, Ezequiel, o que é que tu acha? O que é que tu acha diante do que tu vê? Literalmente, naquele momento, o profeta, olhando para o Senhor, disse: meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Sinceramente, eu não acredito que daí vai acontecer alguma coisa, não. Porque, irmãos, os ossos não estavam secos, não, estavam sequíssimos. Seria impossível humanamente, aos olhos de quem via aquele exército se erguer, aquela situação ser revestida. E em alguns momentos nós nos encontramos na mesma condicionante. Nós olhamos para a vida sobre a ótica, da mesma ótica de Zacarias e de Ezequiel. Nós só conseguimos enxergar impossibilidades. Meu Deus do céu, que situação é essa? Só tu pode fazer alguma coisa. E eu creio que nesta manhã, aquilo que é irrecuperável, aquilo que aos olhos de quem vê é totalmente perdido, Deus, o Senhor, de forma tremenda e especial, Ele dará uma ordem. Por isso, nessa manhã, eu estou convidando você a abrir a sua boca e a declarar: Senhor, transforma, Senhor, levanta, Senhor, liberta, Senhor, opera, faz maravilhas. Queridos, a nossa voz, ela é poderosa para trazer existência. Lembre-se sobre o poder da fala, tá? O poder de vida e o poder de morte. Então, para de ficar dizendo: eu não consigo, eu não vou ter, eu não tenho, eu não posso, eu não vou realizar. Claro, querido, se você continuar sobre essa perspectiva miserável, literalmente, você não vai conseguir ver nada de novo acontecer. Mas nessa manhã, independente, aleluia, de qualquer coisa, glorifica ao Senhor, porque Ele, de forma soberana e poderosa, Ele entrará com a providência e fará proezas na nossa vida. Ele tem tomado conta de você, e eu não tenho a menor dúvida de que nós contemplaremos literalmente o nosso Deus, o Todo-Poderoso, entrando, agindo, movimentando e levantando aquilo que nós demos por perdido, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele prometeu e Ele nos levará à nossa terra prometida. Ele desembaraçará os nossos pés e Ele nos libertará em nome de Jesus de tudo aquilo que tem nos entristecido. O propósito de Deus é nos ajudar. Portanto, se posicione, você vai ver a glória de Deus. Nós contemplaremos um novo tempo, um novo dia de Deus na nossa vida. Portanto, glorifique ao nosso Deus, porque Ele, de forma poderosa e fiel, Ele te exaltará. Ele te exaltará, te dará uma nova direção, e tu contemplará o Senhor de forma poderosa e tremenda, realizando feitos extraordinários para a glória de Deus na tua vida. Portanto, creia, Deus vai fazer o dia da tua vitória um dia que nunca houve igual, um dia que jamais será igual. É o dia que Ele está preparando para a tua vida, um dia singular, um dia ímpar, um dia único, onde você vai ver a glória de Deus. Então se prepare, meu querido, para que com gratidão você possa glorificar a Deus pelo grande dia, pela sua conquista, pelas grandes vitórias que ainda serão reveladas. Meu Deus, eu estou esperando esse dia há muito tempo, e eu creio que logo, muito em breve, a minha oração vai ser respondida do alto do trono da graça, independente das circunstâncias estarem favoráveis ou não, independente do dia ser próprio ou não, independente do que eu estou vivendo ser propício ou não. Deus, o Senhor, de forma tremenda e maravilhosa, agirá de forma oportuna, e nós contemplaremos a glória de Deus. Eu creio, aleluia, que nessa manhã anjos já estão viajando em direção à terra para fazer acontecer aquilo que Deus tem te falado. Sim, é manhã de trabalho divino na terra. Deus está trabalhando, enfrentando as tuas pelejas para te dar vitória. Tu, igreja, aleluia, tem promessa. As portas do inferno não vão triunfar, não vão prevalecer contra a tua vida. O Senhor está trabalhando, o Senhor está provendo.
O Senhor está criando, o Senhor está fazendo feitos extraordinários para a honra e para a glória do louvor do seu nome. Portanto, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra e contemple, aleluia, um novo dia, um novo tempo, aleluia, acontecendo na tua vida. É manhã de providência, nesta manhã se lance na presença de Deus, que Ele agirá em favor da tua vida e será o teu advogado de defesa. Eu não sei como Deus vai trabalhar, eu só sei de uma coisa: nós estamos entrando num período onde desfrutaremos daquilo que o Senhor nos falou, daquilo que Deus nos prometeu. É por isso que nessa manhã nós vamos orar, nós vamos guerrear, nós vamos clamar, e Deus, de forma poderosa e maravilhosa, se levantará sobre a terra e há de quebrar em nome de Jesus o laço e desmantelar a lança e fazer com que aquilo que Ele tem nos prometido aconteça. Nesta manhã, Espírito Santo, nós estamos aqui orando, buscando, clamando, porque sabemos que Tu és o Deus da restituição, Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus da reconciliação, Tu és o Deus de já. Ei, Deus, entra agora com a providência e leva-nos, ó Deus, a pastos verdejantes, conduza-nos, ó Deus, a águas tranquilas. A Tua palavra diz, aleluia, que Tu és o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Que nesta manhã, de forma poderosa, Tu possa nos ajudar, Tu possa encaminhar, Tu possa, meu Senhor, desbravar, Tu possa, meu Deus, abrir caminhos de vitória, meu Pai, para a nossa vida. A Tua palavra diz que Tu és aquele que nos socorre, Tu és o Deus do necessitado, Tu és aquele que bota por terra todo vendaval de tragédia, todo vendaval de contenda, todos os males que se levantam para nos roubar, nos saquear, nos entristecer e até matar. A Bíblia fala que o inimigo veio, senão para matar, roubar e destruir, mas Tu veio, Senhor, para dar vida e vida abundante para aqueles que literalmente entendem o Teu poder e aguardam na ação do Teu braço. Meu Senhor da glória, eu creio que nessa manhã, Espírito Santo, Tu há de nos reanimar, Tu há de nos abençoar, Tu há de lutar por nós, Tu há de fazer feitos extraordinários em favor da nossa vida. Espírito Santo de Deus, não nos deixe desistir, que essa seja uma manhã diferenciada. Estamos aqui, meu Senhor, trabalhando, orando, buscando, e eu não vou me desesperar, eu vou ver o agir de Deus, eu contemplarei o trabalhar do Senhor, eu contemplarei o agir do nosso advogado. Entra com a providência agora, Senhor da glória, e vai fazendo, meu Deus, em nome de Jesus, aquilo que nós não podemos fazer, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Meu Deus e meu Pai, eu estou convicta de que literalmente o mal não vai triunfar contra nós. Eu estou convicta de que Tu, Senhor, o próprio Deus, trabalhará a respeito da nossa vida contra a fúria do mal. Entra agora com a providência, meu Senhor, em favor da Tua igreja e faça por nós, Espírito Santo, aquilo que nós não podemos fazer. Eu creio que nessa manhã, literalmente, nós contemplaremos o agir do Teu braço. Tu colocará um cântico novo na nossa boca, Tu responderá a oração que nós fizermos nesse lugar, sarará a nossa terra e agirá de forma poderosa e ímpar, como Tu faz, em nome da libertação e da vitória do Teu povo. Por isso, encoraja o seu coração nessa manhã. Levante-se, tome a decisão de buscar a Deus de todo o teu coração e contemple um novo dia, um novo tempo de Deus na tua vida. Assim como o Senhor mudou a história de Esther, assim como o Senhor mudou a história de Ruth, assim como o Senhor mudou a história de Noemi, eu creio que nessa manhã o Senhor também está revertendo o quadro da tua vida. Não se preocupe com mais nada. Deus, o Senhor, Ele contemplará, aleluia, fará tudo contemplar, em nome de Jesus, nos lugares mais altos, aleluia, a poderosa mão de Deus agindo em favor da tua vida. Eu declaro para você hoje, Isaías 38, o Senhor te dará um sinal de que Ele vai cumprir com a sua promessa, versículo de número 7, o Senhor te dará um sinal e tu verás que literalmente Ele vai cumprir com a sua promessa. Que palavra gloriosa! Eu creio que nessa manhã nós teremos um sinal e que Deus, o Senhor, cumprirá com a sua promessa. Ele sabia como é que esse povo vinha caminhando, Ele sabia a sombra de que peleja eles estavam vivendo. A Bíblia fala de forma cruel e tremenda que os inimigos assírios ameaçavam em todo o tempo o rei naquela ocasião, o rei Ezequias. E diante daquela luta, diante daquelas ameaças, diante daquela peleja, Deus, o Senhor, levantou um profeta e disse: vá lá e diga a Ezequias que este ano ainda ele contemplará o que eu vou fazer. Eu vou fazer algo tremendo, ainda que aos olhos de
de quem está vendo, vocês estejam vivendo os últimos dias ainda deste ano. Mas este ano eu ainda vos darei sinal, e vocês comerão somente aquilo que nascer até o dia 31. Portanto, no ano vindouro, no posterior e no que está por vir, vocês plantarão, comerão, vão negociar, ainda vão dar aquilo que o Senhor vos der. Ei, nessa manhã, Deus, o Senhor vos manda dizer, fiquem na dependência de Deus, que daqui para 3 anos ainda que estão por vir, nós contemplaremos os livramentos, a vitória, eita Deus, estabelecida e completa na nossa vida. Eu estou esperando, eu creio que Deus, o Senhor, vai quebrar as algemas do mal. Ele vai abrir as portas da providência, Ele vai abrir a porta desse cárcere. Tu que tá que nem uma andorinha sem pena, eita Jesus, dentro dessa jaula, você vai sair de dentro dessa prisão e você contemplará literalmente que aquele que solta, aquele que põe em liberdade, aleluia, entrará com providência na tua vida e tu saberá que o Senhor é Deus. Espírito Santo de Deus, é na tua presença que estamos agora e estamos clamando, meu Senhor, pelas nossas vidas, estamos clamando pelas nossas famílias, estamos clamando pela tua graça. Move agora o teu braço de poder e repreende agora, meu Senhor, toda a fúria do inferno contra a nossa vida. Tu és o nosso ajudador, tu és o nosso advogado, tu és o nosso amigo, tu és o nosso querido. Sabemos, ó Deus, que as lutas e as acusações injustas, elas têm o poder de nos encurralar e com certeza nos entristecer e introverter. Mas nessa manhã eu quero, em nome de Jesus, como profetisa da minha nação, eu quero declarar na vida do teu povo que a vitória que nós alcançaremos será tão grande que a opressão será esmagada, que nem um bicho velho imundo que nós esmagamos debaixo da planta dos nossos pés, que toda acusação, toda injustiça, toda blasfêmia, toda injúria, toda desonestidade, toda traição, toda miséria será quebrada, desmantelada, destruída pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, faz uma seleção e coloca do nosso lado, Senhor, só pessoas que literalmente nos amem e que entendam que tu és a nossa vida. Muitos daqueles que têm estado do nosso lado têm estado com espírito de Saul, um espírito de inveja, um espírito de miséria, um espírito de maldade. Mas eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, declarar a tua bênção sobre a nossa vida, declarar a tua vitória sobre a nossa vida. Eu creio em nome de Jesus que tu há de fazer proezas, meu Pai. E esse espírito maldito de Saul que quer governar, que quer mandar, que quer ali, meu Senhor, de forma raivosa e ciumenta conduzir o teu povo, ele vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra, porque o Senhor, aleluia, é quem rege a nossa vida. Bota por terra toda astúcia esmagadora do diabo, que tem se utilizado desse espírito maldito de Saul para tentar nos punir, para tentar nos angustiar, para tentar nos comandar, para tentar, meu Senhor, de alguma forma nos corrigir. Eu quero que tu entre agora com a providência, Senhor, e bote por terra todo o controlamento do inferno. Eu creio que nessa manhã tu dará alívio ao teu povo. A tua palavra diz que quando Saul morreu, grande foi o alívio para o povo. Eita Jesus! Quando Saul morreu, o alívio foi grande. Todo mundo respirou, irmão. Porque pensa numa coisa miserável, é você viver aí debaixo de um jugo de um cão desse. É triste. A Bíblia fala que quando o Senhor destruiu literalmente, quando Saul morreu, ali naquele exato momento houve um alívio grande no meio do povo. Davi, que vivia oprimido, se escondendo pelos cumes do monte, ele pôde ali assumir o que Deus, o Senhor, tinha para a sua vida, e ele assumiu o trono messiânico, e ali literalmente foi chamado trono de Davi. Homens que foram chamados com um espírito reto, cheio de bondade, longanimidade, verdade, amor, canção, melodia e graça, estão assumindo agora o trono de Deus. E esse espírito covarde, cruel e opressor, ciumento do inferno, ele vai cair por terra e nós assumiremos o comando e o nome do Senhor vai ser glorificado. Meu Deus e meu Pai, que palavra poderosa. Eu tomo posse dela agora na minha vida e eu creio que a tua igreja também, que ora comigo nesta manhã, também se apropriou desta palavra poderosa e logo nós estaremos, em nome de Jesus, celebrando o reinado de Davi que chegou. O reinado de Saul acabou e o reinado de Davi se dará início. Ainda este ano nós contemplaremos
o poder e a glória de Deus na nossa vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Ivina Medeiros é bênção. Está no ar o Palavra Profética. Palavra Profética com a pastora Ivina Medeiros.